Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu! Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os evangelhos são catequeses, narrativas sobre o mistério pascal de Jesus Cristo. A catequese de hoje é sobre a fé. Os discípulos estavam na barca, isto é, a comunidade, mas ao mesmo tempo remando de uma forma longe, distante, enquanto Jesus permanece ali. Era noite e as águas do mar agitaram contra a barca, pois o vento era contrário. Desde que a igreja é igreja, há ventos contrários. Às vezes difamações, alguns às vezes aproveitam das fragilidades da história. E essa história parece que não passa para alguns. Não vê os valores da nossa fé hoje. As circunstâncias é de medo. Noite, barca desnorteada e mar agitado, símbolo do desconhecido, símbolo do perigo, que é a imagem da noite, do mar e do vento agitado. O Senhor, porém, veio ao encontro do discípulo andando sobre as águas. Ele domina tudo e todos. Os discípulos são incapazes de ver Jesus porque o medo faz criar fantasmas na mente. E às vezes você começa a socializar, quer que outros vejam o que você está vendo. Cuidado, o medo é seu. Os outros não precisam ter o mesmo medo que você, né? Então, ouvindo os gritos, Jesus impele a fé e a coragem. Ou seja, coragem, sou eu. O que está acontecendo? Nós precisamos realmente ser lideranças equilibradas na fé. Uma liderança medrosa, uma liderança com sentimento de covardia, de fraqueza na fé, ela pode afundar sua comunidade. Então, olhemos para Jesus. É normal que sempre vão estar batendo contra, e alguns acham bom, quando vê uma falha na comunidade, quando vê uma falha e transforma aquilo em algo grande. Ah, isso pode, isso não pode, isso... Sim, filho, onde tem humano, não é que pode ou não pode. Há fraquezas, há pecado, inclusive seu também, que aponta o outro. Mas a igreja não deixa de ser igreja por causa disso. O reino de Deus não deixa de acontecer por causa disso.
Não porque não devamos rever as nossas atitudes que não nos convêm, mas não podemos ficar presos aí. E isso também não nega o bem que nós fazemos no dia a dia. Que o medo seja superado pelo amor, pela fraternidade, que o medo seja superado principalmente pela atenção que a gente deve ter constante na missão de Jesus. E quanto mais a missão de uma comunidade estiver fortalecida, o vento vai caçar outro lugar para bater, porque ele bate e volta e vai atacar aquele que estiver fraco. Coragem. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.